Bem-vindo ao canal do Celebrando, onde você tem acesso a centenas de cerimônias feitas sempre, do jeito e no tempo que os contratantes escolheram. Hoje, a cerimônia da Natália e do José Augusto, que aconteceu no Vilarejo Europeu, na Moca, cerimônia religiosa em tom leve e sereno. Nós teremos versículos bíblicos que vão conduzir a cerimônia, mas sempre muito alinhados com a crença do nosso casal, aquilo que eles acreditam em relação ao amor e à família. No final do vídeo eu volto para te contar quanto tempo a cerimônia durou. Boa cerimônia! Bom dia, Natália! Bom dia, José Augusto! Muito bom dia para cada um dos que foram escolhidos para estar aqui hoje. A vida adulta, por vezes, nos obriga a ceder e a conciliar. Mas o casamento é um dia singular, um refúgio onde tudo é escolhido, pensado e sonhado. É a maior prova de amor dos noivos por vocês aqui presentes hoje, a seleção cuidadosa de cada rosto, de cada história que compõe esse vínculo de afeto. Agradecemos profundamente por terem aceitado o convite para compartilhar não apenas esse momento, mas a própria alegria do nosso casal. Nós estamos reunidos aqui hoje, diante de todos vocês, para celebrar o amor da Natália e do José Augusto, que se conheceram na faculdade e estão juntos há 7 anos. Rapidamente ficou claro para vocês que vocês estavam diante do amor da vida um do outro, pois tudo fluiu muito naturalmente, nos conduzindo até o dia de hoje. Parece mágica, mas a verdade é o que diz o livro de Ruth. Deus mudou o teu caminho até juntares com o meu e guardou a tua vida, preparando-a para mim. Para onde fores, irei. Onde repousares, repousarei. O teu Deus será o meu Deus, o teu caminho, o meu caminho. Estas são as promessas que norteiam a vida de vocês dois, juntos através do casamento, que é o fundamento da família. Uma instituição divina lá dos primeiros dias da humanidade. E isso não mudou ao longo do tempo. No Evangelho de João, no capítulo 2, a palavra de Deus diz assim: E no terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, o que eu tenho contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: Fazei tudo o que ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Disse-lhe Jesus: Enchei-as de água estas talhas. E encheram-as até em cima. E disse-lhes: Tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou da água feita em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que haviam tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo, ao noivo, e disse-lhes: Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então põe o vinho inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Jesus fez o seu primeiro milagre em um casamento. E isso nos mostra que ele ama casamentos. O casamento é uma união aprovada e abençoada por Deus, aonde a única matemática em que 1 mais 1 é igual a 1. De novo, a família que nasce dessa união, nasce debaixo da promessa de Deus para Abraão: Por meio de ti serão benditas todas as famílias da terra. O detalhe da palavra de Deus é que Jesus foi convidado para aquele casamento. Por isso, Natália e José Augusto, convidem Jesus todos os dias para o casamento de vocês. E certamente Jesus vai fazer assim como fez naquelas bodas em Caná da Galileia.
E o que ele fez? Ele transformou a água em vinho. Porque o casamento não existe apenas para suprir as nossas necessidades, mas para promover o que está escrito no livro de Esther: alegria, regozijo, gozo, felicidade e honra. Ele demonstrou a prosperidade e a vitória sobre a vergonha e sobre a escassez. Porque acabar o vinho em um casamento naquele tempo era um sinal terrível de vergonha. Mas Jesus transformou a vergonha em honra, porque o mestre Sala, ao provar daquele vinho, ele reconheceu que ele era um vinho muito superior ao vinho que tinha antes. E é isso que Deus vai fazer na vida de vocês. Jesus não tem limites no que ele pode fazer no casamento de vocês. 2 ou 3 metretas significava cerca de 80 litros e tinham 6 talhas, o que totalizam 500 litros de vinho. Deus não tem limite no que ele pode fazer. Em Mateus, no capítulo 7, Jesus disse: todo aquele, pois, que escuta essas palavras e as pratica, assemelha-o ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e ela não caiu, porque ela estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. Hoje, Natália e José Augusto, vocês estão recebendo nas mãos a planta do lar de vocês. O que significa que é a casa que vocês vão fazer do jeito de vocês e edificarem do jeito de vocês. E o interessante é que Jesus diz que todos nós construímos. Seja o tolo, seja o sábio. Imaginem 2 pessoas que compram um terreno do lado do outro. E elas estão construindo uma casa ao mesmo tempo. Tudo vai parecer igual, até que vem a chuva, até que vem os dias ruins. Porque as lutas, elas sempre vêm. Aí é nesse dia que todos veem o resultado daquela construção. Natália, José Augusto, que vocês possam todos os dias construir a família de vocês sobre a rocha que é Cristo, com sabedoria. Vocês estão dando hoje o passo de formar uma família, que para vocês é a maior bênção que alguém pode ter. Vocês gostam de passear e gostam de curtir esse tempo em família. É lindo olhar para vocês e ver o que vocês construíram até aqui. Por isso eu só posso desejar que vocês continuem fazendo tão bem um ao outro, agora pelos próximos 100 anos juntos. Mas a minha vontade, ela não resolve muito, por isso eu preciso perguntar para vocês 2. Começando pela Natália. Natália Cis de Souza, você aceita José Augusto Gonçalves Silva como seu legítimo esposo? Sim. José Augusto Gonçalves Silva, você aceita Natália Cis de Souza como a sua legítima esposa? Sim. A gente nunca duvidou. Diante da vontade de vocês exposta tão claramente, nós vamos receber agora as alianças com o fruto do amor de vocês. A Laura. Cerimônia concluída com sucesso, e foi um sucesso porque foi feita do jeito e no tempo que a Natália e José Augusto escolheram. Antes de te contar quanto tempo durou a cerimônia, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal e também a nos acompanhar lá no Insta, celebrando o seu casamento, acompanhar o nosso dia a dia dessa turma de celebrantes. Então te espero por lá. Aqui tem a duração da cerimônia da Natália e do José Augusto, e fica o convite para que você assista outras cerimônias e continue se inspirando para a sua e se emocionando com a história de pessoas que você nem conhece. Até a próxima!